Render-se à evidência. Infelizes! Lamentai-os, esclarecei-os, pois não sois juízes e só Deus tem autoridade para lhes censurar a conduta. Pelo futuro que vos mostro para o Espiritismo, podeis julgar da influência que ele exercerá sobre as massas. Como estáis organizados, moralmente falando? Fizestes estatística de vossos defeitos e de vossas qualidades? Os homens levianos e neutros povoam boa parte da terra. Os benevolentes representam a maioria. É duvidoso, mas entre os neutros, isto é, entre os que estão com um pé na balança do bem e outro na do mal, muitos podem pôr os dois na bandeja da benevolência, que é o primeiro degrau que os pode conduzir rapidamente às regiões mais adiantadas. Ainda há no globo uma parcela de seres maus que, no entanto, tende a diminuir a cada dia. Quando os homens estiverem perfeitamente imbuídos da ideia de que a pena de talião é a lei imutável que Deus lhes inflige, lei muito mais terrível que vossas mais terríveis leis terrestres, bem mais apavorante e mais lógica que as chamas eternas do inferno, em que não mais acreditam, temerão essa reciprocidade de penas e pensarão duas vezes antes de cometer um ato censurável. Quando, pela manifestação espírita, o criminoso puder prognosticar a sorte que o espera, recuará ante a ideia do crime, pois saberá que Deus tudo vê e que o crime, ainda que ficasse impune na terra, um dia ele terá de pagar muito caro por essa impunidade. Então todos esses crimes odiosos, que de vez em quando vêm marcar indelevelmente a fronte da humanidade, desaparecerão para dar lugar à concórdia, à fraternidade que há séculos vos são apregoadas. Vossa legislação se abrandará na razão do melhoramento moral, e a escravidão e a pena de morte não permanecerão em vossas leis senão como lembrança das torturas da Inquisição. Assim regenerado, poderá o homem ocupar-se mais com seus progressos intelectuais, não mais existindo o egoísmo, as descobertas científicas, que muitas vezes exigem o concurso de várias inteligências, desenvolver-se-ão rapidamente, cada um dizendo, que importa aquele que produz o bem, contanto que o bem se produza. Porque, com efeito, quem muitas vezes detém os vossos sábios em sua marcha ascendente para o progresso, senão o personalismo, a ambição de ligar seu nome à sua obra? Eis o futuro e a influência do Espiritismo nos povos da Terra. Um filósofo do outro mundo. Ano 6, julho de 1863, número 7. Dissertações Espíritas. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Sociedade Espírita de Paris, 19 de junho de 1863, Médium, Sr. Vese. Nota: esta comunicação foi dada a propósito de uma senhora cega, que assistia à sessão. Meus bons amigos, não venho muito entre vós, mas hoje eis-me aqui. Por isso agradeço a Deus e aos espíritos bons do que vêm ajudar-vos a marchar pelo novo caminho. Porque me chamastes? Terá sido para que eu ponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure. Ah! Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha! Que ore e espere. Não sei fazer milagres, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu um olhar e dizei do fundo do coração, meu Pai, cura-me, mas faz o que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem e, quiçá, também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembléia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau,
E que mais valeria lançá-lo ao fogo, do que deixar-se tornar-se causa da vossa condenação? Ah! Quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão terem visto a luz? Oh! Sim, como são felizes os que, por expiação, venham a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda, podem viver inteiramente a vida das almas, podem ver mais do que vós que tendes límpida visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo, alma querida, porque não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves, do que as que te é dado intervir na tua cegueira? Ó! Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus! Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele toca, ele vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma, fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espere e tenha ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas, quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas, a teu turno, ora aí, ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Meus bons amigos, antes que me afaste, vós que aqui estáis, recebei minha bênção, eu a dou a todos, aos loucos, aos sábios, aos crentes e aos infiéis desta assembleia. Que ela sirva a cada um de vós. Vianney, cura das. Nota: perguntamos se esta é a linguagem do demônio e se ofendemos o cura das atribuindo-lhe tais pensamentos. Uma camponesa sem instrução, sonâmbula natural, que vê muito bem os espíritos, tinha vindo à sessão em estado sonambúlico. Não conhecia o cura das nem mesmo de nome e, entretanto, o viu ao lado do médium e lhe fez o retrato com perfeita exatidão. O arrependimento. Sociedade Espírita de Paris, médium, Sra. Costel. O arrependimento sob a Deus, agrada-lhe mais que o fumo dos sacrifícios e lhe é mais precioso que o incenso espalhado nos recintos sagrados. Semelhante às tempestades que varam o ar, purificando-o, o arrependimento é um sofrimento fecundo, uma força reativa e atuante. Jesus santificou sua virtude, e as lágrimas de Madalena se derramaram como orvalho nos corações endurecidos que ignoravam a graça do perdão. A soberana virtude proclamou o poder do arrependimento e os séculos repercutiram, enfraquecendo-o, a palavra do Cristo. É chegada a hora em que o Espiritismo deve revigorar e vivificar a essência mesma do cristianismo. Apagai, assim, por toda parte e para sempre, a cruel sentença que despoja a alma culpada de toda a esperança. O arrependimento é uma virtude militante, uma virtude viril, que só os espíritos adiantados ou os corações ternos podem sentir. O pesar momentâneo e causticante de uma falta não arrasta consigo a expiação que dá o conhecimento da justiça de Deus, justiça rigorosa em suas conclusões, que aplica a lei de Talião à vida moral e física do homem e o castiga pela lógica dos fatos, todos decorrentes do bom ou do mau uso do livre-arbítrio. Amai os que sofrem e assisti o arrependimento, que é a expressão e o sinal que Deus imprimiu na sua criatura inteligente, para elevar e aproximar de si. João, discípulo. Os fatos realizados. Sociedade Espírita de Paris, 26 de dezembro de 1862, médium, Sr. Dambel. Nota:
Esta comunicação foi dada a propósito de um relatório feito à sociedade sobre as novas sociedades espíritas que se formam em toda parte, na França e no estrangeiro. Hoje o progresso se manifesta de maneira brilhante na crença e nas doutrinas regeneradoras que trazemos ao vosso mundo, para que, doravante, seja necessário constatá-lo. Cego é quem não vê a marcha triunfante de nossas ideias. Quando homens eminentes, oriundos das mais liberais funções, gente de ciência, de estudo, médicos, filósofos, jurisconsultos se lançam resolutamente à busca da verdade nas novas vias abertas pelo Espiritismo, quando a classe militante aí vem buscar consolações e novas forças, quem, pois, entre os humanos, se julgaria bastante forte para opor uma barreira ao desenvolvimento desta nova ciência filosófica? Ultimamente dizia Lamennais, nesse estilo conciso e eloquente a que vos habituastes, que o futuro estava no Espiritismo. Hoje tenho o direito de exclamar, não está aí um fato realizado? Com efeito, a estrada torna-se larga, o regato de ontem se transforma em rio e, a partir dos vales transpostos, seu curso majestoso sorrirá das frágeis eclusas e das tardias barricadas que alguns ribeirinhos atrasados tentarão estabelecer, a fim de entravar a sua marcha para o grande oceano do infinito. Pobre gente! Em breve a corrente vos arrastará e logo vos ouviremos gritar, também vós, é verdade. A terra gira. Se as ondas de sangue derramado nas Américas não chamassem a atenção de todos os pensadores sérios e de todos os amigos da paz, cujo coração sangra ao relato dessas lutas sangrentas e fratricidas, se as nações mal estabelecidas não buscassem em toda a região encontrar a sua base normal, enfim, se as aspirações de todos não tendessem para o melhoramento material e moral, há tanto tempo perseguido, poder-se-ia negar a utilidade dos cataclismos morais, anunciados por alguns espíritos iniciadores. Mas todos esses sinais característicos são muito aparentes para que não se reconheça a necessidade, a urgência de um novo farol, que ainda possa salvar o mundo em perigo. Antigamente, quando o mundo pagão, minado pela mais completa desmoralização, vacilava em sua base, de todos os lados vozes proféticas anunciavam a próxima vinda de um Redentor. Desde alguns anos não tendes ouvido, ó espíritas, as mesmas vozes proféticas. Ah! Bem eu sei, nenhum dentre vós o esqueceu. Pois bem, tende por certo que o tempo é chegado, e, como outrora na Judéia, gritemos juntos, glória a Deus no mais alto dos céus. Erasto. Períodos de transição na humanidade. Sociedade Espírita de Paris, 19 de junho de 1863. Médium, Sr. Alfred Didier. Os séculos de transição na história da humanidade assemelham-se a vastas planícies semeadas de monumentos, misturados confusamente e sem harmonia. A harmonia mais pura, mais justa está no detalhe, e não no conjunto. Os séculos abandonados pela fé e pela esperança são páginas sombrias em que a humanidade, trabalhada pela dúvida, se consome surdamente nas civilizações refinadas, para chegar a uma reação que, na maioria das vezes, as arrastava, para substituir por outras civilizações. Os pesquisadores do pensamento, mais que os sábios, aprofundam em nossa época, num ecletismo racional, esses misteriosos encadeamentos da história, essas trevas, essa uniformidade, lançadas como nevoeiros e nuvens espessas sobre civilizações até há pouco férteis e vivazes. Estranho destino dos povos. É quase ao nascer do cristianismo, é nas cidades mais opulentas, sede dos maiores bispados do Oriente e do Ocidente, que começam as devastações da decadência. É no próprio meio da civilização, do esplendor inteligente das artes, das ciências, da literatura e dos sublimes ensinamentos do Cristo, que começa a confusão das ideias, as dissensões religiosas. É no próprio berço da Igreja Romana, tomada de orgulho e soberba com o sangue dos mártires, que a heresia,
gerada pelos dogmas supersticiosos e pelas hierarquias eclesiásticas, se insinua como serpente iminente, para morder o coração da humanidade e lhe infiltrar nas veias, em meio a desordens políticas e sociais, o mais terrível e o mais profundo de todos os flagelos, a dúvida. Desta vez a queda é imensa, a fraqueza religiosa dos padres, unida aos heresiarcas fanáticos, tira toda a força política, todo amor ao país, e a Igreja do Cristo torna-se humana, mas não mais humanitária. Creio ser inútil aqui me apoiar sobre relações apavorantes dessa época com a nossa. Vivendo ao mesmo tempo com as tradições do cristianismo e com a esperança do futuro, as mesmas comoções sacudem a nossa velha civilização, as mesmas ideias se dividem e a mesma dúvida atormenta a humanidade, sinais precursores da renovação social e moral que se prepara. Ah! Orai, espíritas, vossa época atormentada e blasfema é uma rude época, que os espíritos vêm instruir e encorajar. Lamenais. Sobre as comunicações dos espíritos. Grupo Espírita de Sétif, Argélia. Muitas vezes vos admirais ao ver faculdades mediúnicas, sejam físicas ou morais, que, em vossa opinião, deveriam ser prova de mérito pessoal, em pessoas que, por seu caráter moral, estão colocadas abaixo de semelhante favor. Isto se prende à falsa ideia que fazeis das leis que regem tais coisas, e que quereis considerar como invariáveis. O que invariável é o objetivo, os meios variam ao infinito, a fim de ser respeitada a vossa liberdade. Este possui uma faculdade, aquele, outra, um é levado pelo orgulho, outro pela cupidez, um terceiro pela fraternidade. Deus emprega as faculdades e as paixões de cada um, e as utiliza em suas respectivas esferas, fazendo sair o bem do próprio mal. Os atos do homem, que vos parecem tão importantes, para ele nada são, aos seus olhos, é a intenção que faz o mérito ou demérito. Feliz, pois, aquele que é guiado pelo amor fraterno. A providência não criou o mal, tudo foi feito em vista do bem. O mal só existe pela ignorância do homem e pelo mau uso que este faz das paixões, das tendências, dos instintos que adquiriu em contato com a matéria. Grande Deus! Quando lhe tiverdes inspirado a sabedoria para ter em mão a direção desse poderoso móvel, a paixão, quantos males desaparecerão? Quanto bem resultará dessa força, da qual hoje não conhece senão o lado mal, que é a sua obra. Ó! Continuai ardentemente vossa obra, meus amigos, que, enfim, a humanidade entreveja a rota na qual deve pôr o pé, para alcançar a felicidade que lhe é dado adquirir neste globo. Não vos admireis se as comunicações que vos dão os espíritos elevados, apoiadas inteiramente na moral do Salvador, vô-la confirmando e a desenvolvendo, vos oferecem tantos pontos de contato e da similitude com os mistérios dos antigos. É que os antigos tinham a intuição das coisas do mundo invisível e do que deveria acontecer, e que muitos tinham por missão preparar os caminhos. Observai e estudai cuidadosamente as comunicações que recebeis, aceitai o que a vossa razão não rejeitar, repeli o que a choca, pedi esclarecimentos sobre as que vos deixam na dúvida. Aí tendes a marcha a seguir para transmitir às gerações futuras, sem receio de ver desnaturadas as verdades, que separareis sem dificuldade de seu cortejo inevitável de erros. Trabalhai, tornai-vos úteis aos vossos irmãos e a vós mesmos. Não podeis prever sequer a felicidade que o futuro vos reserva pela contemplação de vossa obra. Santo Agostinho. Observação. Esta comunicação foi obtida por um jovem, médium sonâmbulo e letrado. Foi-nos enviada pelo Sr. Dumas, negociante de Sétif, membro da Sociedade Espírita de Paris, acrescentando que o sensitivo não conhece o sentido da maioria das palavras e nos transmitindo o nome de 10 pessoas notáveis que assistiram à sessão. Os médiums iletrados, que recebem comunicações acima de seu alcance intelectual, são muito numerosos. Acabam de mostrar-nos uma página verdadeiramente admirável,
obtida em Lyon por uma senhora que não sabe ler nem escrever e não conhece uma palavra do que escreve. Seu marido, que quase não sabe mais que ela, o decifra por intuição durante a sessão, mas no dia seguinte isto lhe é impossível. As pessoas a leem sem muita dificuldade. Não está aí a aplicação destas palavras do Cristo: vossas mulheres e vossas filhas profetizarão e farão prodígios. Não é um prodígio escrever, pintar, desenhar, fazer música e poesia quando não se o sabe? Pedi sinais materiais, ei-los. Dirão os incrédulos que é efeito da imaginação. Se assim fosse, seria preciso convir que tais pessoas têm a imaginação na mão, e não no cérebro. Ainda uma vez, uma teoria não é boa senão quando consegue explicar todos os fatos. Se um único fato vem contrariá-la, é que é falsa ou incompleta. Ano 6, agosto de 1863, número 8. Dissertações Espíritas. Espírito Jean Reinaldi. Sociedade Espírita de Paris, Médium, Sra. Costel. Meus amigos, como esta nova vida é magnífica! Semelhantes a uma torrente luminosa, arrasta no seu curso imenso as almas sequiosas do infinito. Após a ruptura dos laços carnais, meus olhos abarcaram os novos horizontes que me cercam e pude fruir das esplêndidas maravilhas do infinito. Passei das sombras da matéria à aurora deslumbrante que anuncia o Todo-Poderoso. Estou salvo, não pelo mérito de minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno, que me fez evitar as máculas impressas pela ignorância na própria humanidade. Minha morte foi abençoada, meus biógrafos a julgaram prematura. Ah! Os ceigos lamentarão alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderão o quanto é útil, para a santa causa do espiritismo, o pouco ruído que se faz em torno de meu túmulo semifechado. Minha obra estava terminada, meus antecessores abriram o caminho. Eu havia alcançado este ponto culminante em que o homem deu o que tinha de melhor e onde não faz mais que recomeçar. Minha morte desperta a atenção dos letrados sobre a minha obra capital, que interessa a grande questão espírita, que eles fingem desconhecer e que em breve os enleará. Glória a Deus! Ajudado pelos espíritos superiores, que protegem a nova doutrina, serei um dos batedores que assinalam a vossa estrada. Numa reunião familiar, médium, Sr. Charles V., o espírito responde a esta reflexão: vossa morte inesperada, em idade tão pouco avançada, surpreendeu a muita gente. Quem me diz que minha morte não foi um benefício para o espiritismo, para o seu futuro, para as suas consequências? Notastes, meu amigo, a marcha que segue o progresso, o caminho que toma a fé espírita? Deus, primeiramente, deu provas materiais, dança das mesas, batidas e toda sorte de fenômenos. Era para chamar a atenção, era um preâmbulo divertido. Para crer, os homens necessitam de provas palpáveis. Agora a coisa é completamente diferente. Após os fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à razão fria. Já não se trata de manifestações de força, mas de coisas racionais, que devem convencer e até congraçar os incrédulos mais obstinados. E isso é apenas o começo. Notai bem o que vos digo, toda uma série de fatos inteligentes, irrefutáveis, vão seguir-se, e o número dos adeptos da fé espírita, já tão grande, vai aumentar ainda mais. Deus vai conquistar as inteligências de escola, as sumidades do espírito, do talento e do saber. Será um raio luminoso a espalhar-se por toda a terra, como um fluido magnético irresistível, impelindo os mais recalcitrantes à busca do infinito, ao estudo dessa admirável ciência, que nos ensina máximas tão sublimes. Todos vão agrupar-se em torno de vós e, abstração feita do diploma de gênio que lhes havia sido dado, vão fazer-se humildes e pequenos, para que aprendam e se convençam. Depois, mais tarde, quando estiverem bem instruídos e bem convencidos,
Servir-se-ão de sua autoridade e da notoriedade de seus nomes para impelir ainda mais longe e atingir os últimos limites da meta que todos vos propusestes, a regeneração da espécie humana pelo conhecimento raciocinado e aprofundado das existências passadas e futuras. Eis a minha sincera opinião sobre o estado atual do espiritismo. Jean Reinaldi. Bordeaux, Médium, Sra. C. Rendo-me com prazer ao vosso apelo, senhora. Sim, tendes razão, a bem dizer, a confusão espírita não existiu para mim, isto respondia ao pensamento da médium. Exilado voluntariamente em vossa terra, onde deveria lançar a primeira semente séria das grandes verdades que, atualmente, envolvem o mundo, sempre tive consciência da pátria e logo me reconheci em meio aos meus irmãos. P. Agradeço-vos por terdes vindo. Mas não acreditava que meu desejo de conversar tivesse influência sobre vós. Deve haver, necessariamente, tão grande diferença entre nós, que só penso nisto com respeito. Resp. Obrigado, minha filha, por este bom pensamento. Mas, deveis saber também, seja qual for a distância que entre nós se possa estabelecer quanto às provas acabadas, mais ou menos prontamente, mais ou menos felizmente, há sempre um laço poderoso a nos unir, a simpatia, e este laço vós o apertastes pelo vosso pensamento constante. P. Apesar de muitos espíritos terem explicado suas primeiras sensações ao despertar, teríeis a bondade de me dizer o que experimentastes ao vos reconhecer, e como se operou a separação entre o espírito e o corpo. Resp. Como para todos. Senti o momento da separação aproximar-se, contudo, mais feliz que muitos, não me causou angústia, posto que lhe conheci os resultados, embora fossem ainda maiores do que eu pensava. O corpo é um entrave às faculdades espirituais e, sejam quais forem as luzes que se tenha conservado, são sempre mais ou menos abafadas pelo contato da matéria. Adormeci esperando um despertar feliz. O sono foi curto, a admiração imensa. Desdobrados aos meus olhos, os esplendores celestes brilhavam com toda a sua magnificência. Meu olhar maravilhado mergulhava nas imensidades desses mundos, cuja existência e habitabilidade eu afirmara. Era uma miragem que me confirmava a verdade de meus sentimentos. Por mais seguro que se julgue o homem ao falar, às vezes tem no fundo do coração momentos de dúvida, de incerteza, desconfia, se não da verdade que proclama, pelo menos dos meios imperfeitos que emprega para demonstrar. Convencido da verdade que queria que admitissem, muitas vezes tive de combater contra mim mesmo, contra o desânimo de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade, e de não poder torná-la palpável aos que teriam tanta necessidade de nela crer para marchar com segurança na estrada que devem seguir. P. Em vida professáveis o Espiritismo. Resp. Entre professar e praticar há uma grande diferença. Muita gente professa uma doutrina que não pratica, eu praticava e não professava. Assim como todo homem que segue as leis do Cristo é cristão, ainda que não as conhecesse, também todo homem pode ser espírita, contanto que creia em sua alma imortal, em suas preexistências, em sua marcha progressiva e incessante, em suas provas terrestres e nas abluções necessárias para se purificar. Eu acreditava nisto, era, pois, espírita. Compreendia a erraticidade, este laço intermediário entre as encarnações, esse purgatório onde o espírito culpado se despoja de suas vestes sujas para se revestir de uma outra, em que o espírito em progresso tece com cuidado a túnica que vai usar novamente e que deseja conservar pura. Como vos disse, compreendi e, sem professar, continuei a praticar. Observação: estas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes, completamente estranhos entre si. Não temos nenhuma prova material da identidade do espírito que se manifestou, mas, pela analogia dos pensamentos, pela forma da linguagem, podemos admitir, ao menos, a presunção de identidade.
A expressão tece com cuidado a túnica que vai usar novamente é uma encantadora figura que pinta a solicitude com a qual o espírito em progresso prepara a nova existência que o deve fazer progredir mais. Os espíritos atrasados são menos cautelosos e, por vezes, fazem escolhas infelizes que os forçam a recomeçar. Medicina homeopática. Sociedade Espírita de Paris, 13 de março de 1863. Médium, Sra. Costel. Minha filha, venho dar um ensinamento médico aos espíritas. Aqui a astronomia e a filosofia têm eloquentes intérpretes, a moral conta tantos escritores quanto os médiuns. Porque a medicina, em seu lado prático e fisiológico, seria negligenciada. Fui o criador da renovação médica, que hoje penetra até as fileiras dos sectários da antiga medicina. Ligados contra a homeopatia, por mais que lhe criassem dicas sem números, por mais que lhe gritassem, não irás mais longe, a jovem medicina, triunfante, transpôs todos os obstáculos. O espiritismo lhe será poderoso auxiliar, graças a ele, ela abandonará a tradição materialista que, durante tanto tempo, lhe retardou o desenvolvimento. O estudo médico está inteiramente ligado à pesquisa das causas e dos efeitos espiritualistas. Ela disseca os corpos e deve, também, analisar a alma. Deixai, pois, um velho médico justificar os fins e o objetivo da doutrina que propagou, e que vê estranhamente desfigurada neste mundo pelos praticantes, e no além por espíritos ignorantes que usurpam o seu nome. Gostaria que minha palavra ouvida tivesse o poder de corrigir os abusos que alteram a homeopatia, impedindo-a, assim, de ser tão útil quanto devia. Se eu falasse num centro prático, onde os conselhos pudessem ser ouvidos com proveito, eu me levantaria contra a negligência de meus colegas terrestres, que desconhecem as leis primordiais do organon, exagerando as doses e, sobretudo, não dando a trituração tão importante dos medicamentos, os cuidados que indiquei. Muitos esquecem que 100, e às vezes 200 golpes, são absolutamente necessários à liberação do princípio médico apropriado a cada uma das plantas ou venenos que formam o nosso arsenal curador. Nenhum remédio é indiferente, nenhum medicamento é inofensivo, quando o diagnóstico mal observado faz dar fora de propósito. Ele desenvolve os germes da doença que era chamado a combater. Mas eu me deixo arrastar por meu assunto e eis-me propenso a dar um curso de homeopatia a um auditório que não deve interessar-se por esta questão. Entretanto, não creio seja inútil iniciar os espíritas nos princípios fundamentais da ciência, a fim de os premunir contra as decepções que possam sofrer, quer da parte dos homens, quer mesmo da dos espíritos. Samuel Hahnemann. Observação. Esta observação foi motivada pela presença à sessão de um médico homeopata estrangeiro, que desejava a opinião de Hahnemann sobre o estado atual da ciência. Faremos observar que ela foi dada através de uma jovem senhora que não fez estudos médicos, e a qual são estranhos, necessariamente, muitos termos especiais. Ano 6, setembro de 1863, número 9. Dissertações Espíritas. Uma morte prematura. Sociedade Espírita de Paris, 31 de julho de 1863. Médium, Sra. Costel. Eis-me ainda no teatro do mundo, eu que me julgava para sempre amortalhada no meu véu de inocência e de juventude. O fogo da terra salvou-me do fogo do inferno, assim pensava em minha fé católica e, se não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma vacilante se refugiava na expiação do purgatório e orava, sofria, chorava. Mas quem dava à minha fraqueza a força de suportar as angústias? Quem, nas longas noites de insônia e de febre dolorosa, se debruçava sobre o meu leito de martírio? Quem me refrescava os lábios áridos? Eres vós, meu anjo guardião, cuja branca auréola me cercava, eres também vós, caros espíritos amigos, que vinhais murmurar em meu ouvido palavras de esperança e de amor.
A chama que consumiu meu débil corpo despojou-me do apego ao que passa, assim, morri já vivo da verdadeira vida. Não conhecia perturbação e entrei serena e recolhida no dia radioso que envolve os que, depois de muito sofrimento, esperaram um pouco. Minha mãe, minha cara mãe, foi a última vibração terrestre que ressoou em minha alma. Como gostaria que ela se tornasse espírita. Desliguei-me da árvore terrena como um fruto que amadurecesse antes do tempo. Mal tinha florado para o demônio do orgulho, que fez as almas das infelizes arrastadas pelo sucesso brilhante e pela embriaguez da juventude. Bendigo a chama, bendigo os sofrimentos, bendigo a prova, que era uma expiação. Semelhante a esses leves fios brancos do outono, flutuo arrastada na corrente luminosa. Já não são as estrelas de diamante que brilham em minha fronte, mas as estrelas de ouro do bom Deus. Nota: nossa intenção tinha sido evocar nessa sessão este espírito, ao qual, sabíamos, muitos dentre nós eram simpáticos. Razões particulares nos haviam levado a adiar essa evocação, da qual não havíamos conversado com ninguém. Mas o espírito, certamente atraído pelo nosso e pelo pensamento de vários membros, veio espontaneamente, sem ser chamado, ditar a encantadora comunicação acima. O Purgatório. Sociedade Espírita de Paris, 31 de julho de 1863, Médium, Sr. Alfred Didier. A religião católica nos mostra o purgatório como um lugar onde a alma, sofrendo terríveis expiações, alivia suas faltas e, pela dor, pouco a pouco reivindica seus direitos ao sol da vida eterna. Imagem esplêndida. A mais verdadeira, a mais perfeita da grande trindade dogmática do inferno, do purgatório e do paraíso. Malgrado suas severidades desesperadoras, compreendeu a Igreja que era preciso um meio termo entre a danação eterna e a felicidade eterna. Nessa estranha combinação, entretanto, ela confundiu o tempo infinito e progressivo, que é apenas um, com três situações limitadas e incompreensíveis. A religião, ou antes, ao ensino inteiramente humanitário e progressivo do Cristo, o Espiritismo adiciona os meios de realizar esta humanidade ideal. Nos desvios filosóficos de nossa época, há mais de um germe espírita, e tal filósofo séptico, que não aconselha para a felicidade definitiva da humanidade senão afastamento e a destruição de toda a crença humana e divina trabalha mais do que se pensa para a tendência universal do espiritismo. Somente há uma rota em que o céu pouco aparece, a existência futura quase não aparece, mas onde, pelo menos, a tranquilidade material e, por assim dizer, egoística desta vida é compreendida com a clareza do legislador e, se não do santo, pelo menos de um filantropo ou humanitário. Ora, no estado latente, a bem dizer, da vida extracorpórea, e que poderia ser chamada intravital, tratar-se-ia de saber-se, com a medida de conhecimentos e de sagacidade clarividente que possuem os espíritos superiores, o progresso universal é tão eficaz quanto o progresso terrestre. Esta questão, fundamental para o espiritismo até o presente, é resolvida por detalhes que não satisfazem. Já não é apenas, como diz a Igreja, um lugar de expiação, mas um foco universal onde as almas que aí circulam receiam angustiadas ou aceitam esperançosas as existências que se lhes desvelam. Aí está, segundo nós, apenas o começo do que se chama purgatório. A erraticidade, esta fase importante da vida da alma, não nos parece de modo algum explicada, nem mesmo mencionada pelos dogmas católicos. Laminais. A castidade. Grupo de Ulems, Médium, Senhor de Monvel. De todas as virtudes que o Cristo nos deixou adorável exemplo, nenhuma foi mais indignamente esquecida pela triste humanidade do que a castidade. E não falo apenas da castidade do corpo, de que certamente ainda se encontrariam na terra numerosos exemplos, mas dessa castidade da alma, que jamais concebeu um pensamento,
deixou escapar uma palavra susceptível de manchar a pureza da virgem ou da criança que a escuta. O mal é tão universal, as ocasiões de perigo tão multiplicadas, que os pais, mesmo os verdadeiramente castos em seus atos e em suas palavras, não podem escapar à dolorosa certeza de que seus filhos não poderão, façam o que fizerem, subtrair-se ao funesto contágio. É-lhes necessário, por maior que seja a repugnância que apresentem, resignar-se eles mesmos a abrir os olhos dessas inocentes criaturas, ao menos para as preservar do perigo físico, já que é absolutamente impossível preservá-las do perigo moral, e, muitas vezes ainda, quando julgavam ter evitado o perigo, aparece algum escolho, cuja existência não haviam suspeitado e sobre o qual vem calhar a pobre e inocente criança, que seu amor não pôde preservar da sujeira do vício. Quantas palavras imprudentes, mesmo na mais seleta sociedade, quantas imagens e descrições, mesmo nos mais sérios livros, não vêm, sem que os pais o saibam, despertar, excitar ou mesmo satisfazer completamente essa curiosidade ávida, tão temível, da criança que não tem a menor consciência do perigo. Se o mal é difícil de evitar, mesmo nas classes mais esclarecidas da sociedade, que dizer das classes inferiores? E supondo que uma criança tenha tido a felicidade de escapar a isso no teto paterno, como protegê-la desse inevitável contato com os vícios que oprimem diariamente? Eis uma chaga muito profunda, muito perigosa, da qual todo homem, que conservou o senso moral no fundo do coração, deve sentir a mais imperiosa necessidade de expurgar da sociedade. O mal está arraigado em nossos corações, e muito tempo se escoará ainda antes que cada um de nós se tenha tornado bastante puro para apenas lhe suspeitar a gravidade. Um tal pensaria cometer falta séria se, ante uma criança, se permitisse a mínima palavra ambígua. No entanto, rodeado de pessoas maduras, sentirá prazer em contar piadas obscenas ou triviais que, diz ele, não fazem mal a ninguém. Não vê que a obscenidade é um mal tão imoral que mancha tudo quanto toca, mesmo o ar, cujas vibrações levarão longe o contágio. Disse que as paredes têm ouvidos e esta imagem nunca foi tão verdadeira quanto em semelhante matéria. A pura e santa castidade só estabelecerá definitivamente o seu reino na terra quando toda criatura que pensa e fala tiver compreendido que jamais deve, em qualquer circunstância, nem escrever nem pronunciar uma palavra que a Virgem mais pura não possa ouvir sem corar. Direis que não tendes filhos e que não há uma só criança em vossa casa e, assim, não tendes nenhuma razão, no vosso entender, para vos constrangerdes. Mas se vós mesmos fosseis puros, não vos sentiríeis constrangidos, e não tendes amigos que vos escutam, que o vosso exemplo cita e que talvez perderão, ante os filhos que não conheceis, a reserva que um resto de pudor lhes havia feito observar até então. Depois, é quase sempre as refeições que vosso espírito se deixa arrastar em ditos espirituosos que provocam o riso dos convivas, mas não vedes os serviçais que vos rodeiam, e vosso vizinho tem filhos. Não conheceis esse vizinho, nem seus filhos, e jamais sabereis o mal do qual fostes a causa. Mas o mal, ficais certos, venha de onde vier, será sempre punido. Não só as paredes têm ouvidos, no ar que respirais há coisas que ainda não conheceis ou que não quereis conhecer. Ninguém tem o direito de exigir de seus subalternos uma virtude que não pratica nem possui. Basta uma única palavra impura para alterar a pureza de uma criança. Basta uma única criança impura introduzida numa casa de educação pública para gangrenar toda uma geração de crianças que, mais tarde, se tornarão homens. Haverá um só homem sensato que põe em dúvida a verdade patente e dolorosa deste fato. Ninguém duvida, ninguém ignora toda a extensão do mal que uma única palavra pode acarretar e, contudo, ninguém se julga obrigado a essa castidade da alma, que revolta todo o pensamento obsceno, por mais disfarçado que seja e, mesmo, em certas circunstâncias,
Ninguém olha como estrita obrigação moral abster-se de pilhérias que deviam fazê-lo corar, se não se orgulhasse em não corar. Triste e vergonhoso orgulho. Não é só a castidade que deveríamos respeitar nas crianças, mas, também, essa delicada candura o que em toda a ideia de falsidade faz corar o rosto, e essa virtude é também muito rara. Mas quando se observa como é elevada a imensa maioria de nossos filhos, não nos devemos admirar muito. Para a maioria dos pais, os filhos, sobretudo em tenra idade, não passam de pequenas bonecas, com as quais se divertem, como se fossem um brinquedo. E o que as torna tão divertidas é que sua ingênua credulidade permite que se abuse de sua paciência, de manhã à noite, com pequenas mentiras, julgadas inocentes porque são feitas sem qualquer maldade unicamente, como se diz, para rir. Ora, em sua verdadeira acepção, a palavra inocente significa, que não prejudica. Mas, ao contrário, que há de mais nocivo a candura de uma criança que esses pequenos e contínuos abusos de confiança, dos quais ela é inocente por um instante, mas só por um instante, para depois rir e se divertir, achando o maior prazer em imitar logo o que pode. Disso resulta muitas vezes que a criança mais cândida aprende a enganar tão depressa quanto aprende a falar e que, ao cabo de pouco tempo, é capaz de dar lições aos seus mestres. Quase não se suspeita, sobretudo nessa idade, que muitas vezes uma causa insignificante possa mais tarde provocar deploráveis resultados. Os órgãos da inteligência, nas crianças muito jovens, são qual cera mole, apta a receber o molde do mais fraco objeto que a toca e, mesmo, deformá-lo, ainda que por um instante. E quando esta cera, a princípio tão fluida, vier a endurecer, a impressão ficará inapagável. É um erro crer-se que ela possa ser coberta por outras, só a marca primitiva ficará indelével. Ao contrário, as impressões ulteriores é que deixarão apenas um traço fugaz, sob o qual a primeira aparecerá sempre. Eis o que bem poucos jovens pais são capazes de sentir com bastante força para disso fazerem uma regra de conduta com seus filhos, sendo necessário que se lhes repita continuamente. Cecily Monvel. O Dedo de Deus. Thionville, 25 de dezembro de 1862, Médium, Dr. R. Nós vos demos a entrever a aurora da regeneração humana. Nisto, como em toda a marcha da humanidade através das idades, deveis ver o dedo de Deus. Já vos dissemos muitas vezes, tudo o que acontece aqui na Terra, como tudo quanto se passa no universo inteiro, está submetido a uma lei geral, a do progresso. Inclinai-vos ante ela todos vós que, orgulhosos e soberbos, pretendeis colocar-vos acima dos desígnios do Todo-Poderoso. Buscai por toda parte a causa de vossas desgraças, como de vossos prazeres, e aí reconhecereis sempre o dedo de Deus. Mas, direis, então o dedo de Deus é o fatalismo. Ah! Guardai-vos de confundir essa palavra ímpia com as leis que a providência vos impôs, essa mesma providência que vos deve ter deixado o livre-arbítrio, para, ao mesmo tempo, vos deixar o mérito de vossos atos, mas que lhes tempera o rigor por essa voz, tantas vezes desconhecida, que vos adverte do perigo a que vos expondes. O fatalismo é a negação do dever, porquanto, sendo nossa sorte fixada previamente, não nos cabe mudá-la. Em que se tornaria o mundo com essa horrível teoria, que abandonaria o homem às pérfidas sugestões das piores paixões? Onde estaria o objetivo da criação? Onde a razão de ser da ordem admirável que impera no universo? Ao contrário, o dedo de Deus é a punição sempre suspensa sobre a cabeça do culpado, é o remorso que corrói o coração, censurando-lhe os crimes a cada instante do dia. É o horrendo pesadelo que o tortura durante longas noites insones, esse rastro sangrento que segue em todos os lugares, como para reproduzir aos seus olhos, incessantemente, a imagem de sua malvadez. É a febre que atormenta o egoísta, são as perpétuas angústias do mal rico,
que vê em todos que dele se aproximam espoliadores dispostos a lhe roubar um bem mal adquirido. É a dor que experimenta em sua última hora por não poder levar seus inúteis tesouros. O dedo de Deus é a paz do coração reservada ao justo, é o suave perfume que vos repleta a alma após uma boa ação, esse doce prazer que se experimenta sempre ao fazer o bem, é a bênção do pobre que se assiste, é o doce olhar de uma criança cujas lágrimas enxugamos, é a prece fervorosa de uma pobre mãe, a quem se proporcionou o trabalho que a deve arrancar da miséria, é, numa palavra, o contentamento consigo mesmo. O dedo de Deus, enfim, e a justiça grave e austera, temperada pela misericórdia. O dedo de Deus é a esperança, que não abandona o homem em seus mais cruéis sofrimentos, que o consola sempre deixa entrever ao mais criminoso, a quem o arrependimento tocou, um recanto da morada celeste, do qual se julgava rejeitado para sempre. Espírito familiar. O verdadeiro. Thionville, médium, Dr. R. Disse um poeta, nada é mais belo que o verdadeiro, só o verdadeiro é agradável. Reconheci neste verso uma das mais belas inspirações jamais dadas ao homem. O verdadeiro é a linha reta, e a luz, cujo esplendor não precisa ser velado pelos homens justos, cujo espírito é maravilhosamente predisposto a compreender seus imensos benefícios. Porque, na nossa sociedade atual, a luz custa tanto a ser percebida pela maioria dos homens. Porque o ensino da verdade é cercado de tantos obstáculos. É que até agora a humanidade não fez progressos bastante marcados, desde a origem do cristianismo. Desde o Cristo, seus ensinamentos tiveram de ser velados sob a forma de alegoria e de parábola, e os que tentaram propagar a verdade não foram mais ouvidos que seu divino mestre. É que a humanidade devia progredir com sábia lentidão, para que sua marcha fosse mais segura. É que necessitava de um longo noviciado, para tornar-se apta a se conduzir por si mesma. Mas tranquilizai-vos. O sol da regeneração, há muito tempo na sua aurora, não tardará a espalhar sobre vós a sua deslumbrante claridade. A verdadeira luz vos aparecerá e sua influência benfeitora estender-se-á a todas as classes da sociedade. Quantos, então, se surpreenderão por não terem acolhido mais cedo esta verdade, que data da mais remota antiguidade, e que um sentimento de orgulho lhes fez sempre caminhar ao lado sem haver. Ao menos desta vez não tereis de sofrer nenhum desses horríveis cataclismos, que parecem outras tantas balizas destinadas a marcar, através dos séculos, a marca da verdadeira luz. Mais bem instruídos, os homens compreenderão que as perturbações que deixam atrás de si uma esteira de fogo e sangue não se enquadrariam hoje nos nossos costumes, abrandados pela prática da caridade. Compreenderão, enfim, o alcance destas palavras sublimes, outrora proferidas pelo Cristo: paz aos homens de boa vontade. Não haverá outra guerra senão a que for feita às paixões más. Todos reunirão suas forças para expulsar o espírito do mal, cujo reino desastroso apenas deteve, por longo tempo, o progresso da civilização. Todos se deterão no pensamento de que a verdadeira luz é a única conquista legítima, a única que devem ambicionar, a única que os poderá conduzir à felicidade. A obra, pois, todos vós que tendes a bandeira do progresso, não temais empunhá-la alta e firme, para que de todos os recantos do globo os homens possam acorrer e se acomodarem sob sua égide. Pedi ao nosso Pai Celeste a força e a energia que vos são indispensáveis para esta grande obra, e, se aqui não puderdes gozar da felicidade de vê-la realizada, que, ao menos, ao morrer, leveis a convicção de que vossa existência foi útil a todos, e que a mais doce recompensa vos espera entre nós, alegria de ter cumprido vossa missão para a maior glória de Deus. Espírito familiar. Ano 6, outubro de 1863, número 10. Dissertações espíritas. É permitido evocar os mortos, já que Moisés o proibiu? Bordeaux, Médium, Senhora Collignon. Nota:
Esta comunicação foi dada num grupo espírita de Bordeaux, em resposta à pergunta acima. Antes de a conhecer, tínhamos feito o artigo precedente, sobre o mesmo assunto. A despeito disto, nós a publicamos, precisamente por causa da concordância das ideias. Muitas outras, em diversos lugares, foram obtidas no mesmo sentido, o que prova a concordância dos espíritos a este respeito. Esta objeção cairá por si mesma, visto não ser mais sustentável do que as demais que se opõem às relações com os espíritos. Será o homem tão perfeito que julgue inútil medir suas forças? E sua inteligência tão desenvolvida que possa suportar toda a luz? Quando Moisés trouxe aos hebreus uma lei que os pudesse tirar do estado de escravidão em que viviam e neles reavivar a lembrança de Deus, que haviam esquecido, viu-se obrigado a lhes graduar a luz de acordo com a sua vista, e a ciência conforme sua capacidade de entendimento. Porque também não perguntais, porque Jesus se permitiu refazer a lei. Porque disse, Moisés vos disse, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, fazei o bem aos que vos querem mal, bendizei os que vos amaldiçoam, perdoai os que vos perseguem. Porque disse Jesus, Moisés disse, aquele que quiser deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, não separeis o que Deus uniu. Por quê? É que Jesus falava a espíritos mais adiantados do que na encarnação em que se encontravam ao tempo de Moisés. É que é preciso adaptar a lição à inteligência do aluno. É que vós, que perguntais, que duvidais, ainda não chegastes ao ponto em que deveis estar e ainda não sabeis o que sereis um dia. Por quê? Então perguntai a Deus por que criou a erva do campo, da qual o homem civilizado da terra chegou a fazer seu alimento. Porque fez árvores que só deveriam crescer em certos climas, em certas latitudes e que o homem conseguiu aclimatar por toda parte. Moisés disse aos hebreus, não evoqueis os mortos. Como se diz às crianças, não toqueis no fogo. Não foi a evocação entre os egípcios, os caldeus, os moabitas e todos os povos da antiguidade que, pouco a pouco, tinha degenerado em idolatria. Eles não tiveram força de suportar a ciência e se queimaram, mas quis o Senhor preservar alguns homens, a fim de que pudessem servir e perpetuar seu nome e sua fé. Os homens eram pervertidos e predispostos às evocações perigosas. Moisés preveniu o mal. O progresso deveria ser feito entre os espíritos, como entre os homens, mas a evocação ficou conhecida e praticada pelos príncipes da igreja. A vaidade e o orgulho são tão velhos quanto a humanidade. Assim, os chefes da sinagoga usavam a evocação e, muitas vezes, a usavam mal. Por isso, muitas vezes se abateu sobre eles a cólera do Senhor. Eis porque disse Moisés, não evocai os mortos. Mas a própria proibição provava que a evocação era usual entre o povo e era ao povo que lhe a proibia. Deixai, pois, falar os que perguntam por quê. Abrires história do globo, que cobrem com seus passos miúdos, e perguntar-lhes por quê, depois de tantos séculos acumulados, patinam tanto e avançam tão pouco. É que sua inteligência não está bastante desenvolvida, é que a rotina os constrange, é que querem fechar os olhos, apesar dos esforços feitos para lhes abrir. Perguntar-lhes por que Deus é Deus. Porque o sol os ilumina. Que estudem, que busquem, e na história da antiguidade verão por que Deus quis que tal conhecimento em parte desaparecesse, a fim de renascer com mais brilho, na época em que os espíritos encarregados de o trazer tivessem mais força e não falhassem sob o seu peso. Não vos inquieteis, meus amigos, com perguntas ociosas e objeções sem motivo que vos fazem. Fazei sempre o que acabais de fazer, perguntai e responderemos com prazer. A ciência é de quem a busca e surge para se mostrar a quem a procura. A luz ilumina os que abrem os olhos, mas as trevas se condensam para os que os querem fechar. Não é aos que perguntam que se deve recusar, mas aos que fazem objeções com o único objetivo de extinguir a luz ou porque não ousam encará-la. Coragem, meus amigos,
Estamos prontos para vos responder todas as vezes que isto se tornar necessário. Simeão, por Mateu. Os falsos devotos. Reunião particular, 10 de março de 1863. Médium, Sra. Costel. Minha lembrança acaba de ser evocada por meu retrato e meus versos. 2 vezes tocada em minha vaidade feminina e em meu amor próprio, venho agradecer a vossa benevolência, esboçando em largos traços a silhueta dos falsos devotos, que são para a religião o que é para a sociedade a mulher.